2 Timóteo capítulo 2, verso 11. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia. Então vamos esperar o irmão. 2 Timóteo capítulo 2, verso 11. Antes de ler, eu quero orar. Feche seus olhos. Deus, a igreja é do Senhor. Cada vida, cada pessoa individualmente é preciosa para o Senhor. O Senhor vê os indivíduos, o Senhor vê o coração de cada um. O Senhor não está preocupado com multidões. O Senhor olha para cada coração. E eu sei que o Senhor está olhando para nós hoje à noite. E nós mandamos embora agora toda inquietação, toda descontração. Senhor, nós mandamos embora agora tudo aquilo que não provém do Senhor. Se há alguém aqui cansado, enfermo, abatido, nós te pedimos renovo, cura e força, Pai. Aleluia. Que a tua palavra, Senhor, venha cair como luva, abraçando o coração do teu povo e levantando o teu povo para caminhar como uma igreja fiel ao Senhor, uma igreja que ama ao Senhor. Fala conosco. Desde a leitura da palavra, guia o nosso coração, pois Tu és Senhor sobre nós, e nós não somos nada sem Ti, Espírito Santo. Fala, queremos Te ouvir, em nome de Jesus, amém. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele, Jesus, permanece o que, igreja? Fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Podeis assentar. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A palavra que Deus tem para nós hoje à noite é: Deus é fiel e justo. Olha para a pessoa do lado e diga assim: Deus, Ele é justo, Ele é fiel, ou Ele é fiel e Ele é justo. Deus é fiel. Timóteo recebe essa carta do apóstolo Paulo, e quando nós lemos 2 Timóteo, a gente sabe que o apóstolo Paulo está meio que desabafando diante de muita luta e de adversidade que ele e a igreja vivia naquele tempo. Mas Paulo abre aqui um assunto extremamente profundo e extremamente importante para a igreja daquele tempo e para a igreja de hoje e para a igreja de amanhã. Deus é justo e fiel, e de maneira nenhuma Ele pode negar a si mesmo. A essência de Deus é fidelidade. Deus é fiel. Tem um hino antigo que fala muito sobre isso. Eu cantava ele muitos anos atrás. Tu és fiel, Senhor. Lembra desse hino? Tu és fiel, Senhor, dia após dia. É uma música muito antiga, mas que até hoje, quando a gente canta, traz refrigério para nossa alma. Essa certeza de que nós não servimos um Deus individualista. Nós não servimos um Deus que não tem característica própria. E uma característica de Deus, um atributo de Deus, procede de Deus, vem dele, é fidelidade. A palavra fiel vem do latim e significa aquele que mantém as suas características originais: leal, sincero, íntegro. Eu quero que você saiba que Deus é leal, sincero e íntegro. Deus é fiel. Vivemos dias onde essa palavra fiel, fidelidade, tem sido alvo de dúvida de muitos de nós. Você não sai comprando nada na internet de qualquer jeito hoje em dia, porque é difícil encontrar fidelidade no comércio.
Você pode levar um cano. É verdade ou não é? Você não pode mandar sua caixa para o Brasil de qualquer jeito. Mesmo que o nome da companhia seja Fidelidade. Você tem que ter cuidado. Porque pode ser que a sua caixa não chegue no Brasil. É verdade ou não é? Nós vemos na sociedade que essa palavra fidelidade, ela não tem sido muito encontrada aí fora, nem mesmo no seio da família, nem mesmo dentro dos matrimônios, nem mesmo dentro do relacionamento de filhos para com pais e de pais para com filhos. Nós não temos visto essa palavra sendo real, que é o mesmo que manter suas características originais, lealdade, sinceridade, integridade. Mas Paulo, quando ele está falando aqui, ele termina dizendo, olha, se formos infiéis, eu quero que você saiba que Deus não muda. Ele permanece fiel, porque ele não pode, de maneira nenhuma, negar a si mesmo. Ele é fiel. Quero que você olhe para o irmão do lado, para a irmã do lado e diga isso. Ele é fiel. Amém? Salmo capítulo 89, verso 14, diz assim. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Olha o que o salmista disse. Justiça e direito são fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. São características de Deus, atributos de Deus. Ele é fiel, ele é justo. O que ele faz é reto. Isso precede o Senhor, vai na frente, porque isso é dele, provém dele. Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, diz assim. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Olha que lindo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Se eu abrisse aqui hoje perguntas, se eu perguntasse agora, você já viveu alguma situação onde você se deparou com a infidelidade? Eu acredito que todos nós teríamos algo para contar. Uma situação que nós vivemos, uma experiência que tivemos onde nos deparamos com a injustiça, nos deparamos com a infidelidade. Nós nos deparamos com algo que nos decepcionou, que a gente depositou esperança, que a gente depositou confiança, mas não vimos resposta de fidelidade. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que ainda que o homem seja infiel, você pode olhar para Deus porque Deus é fiel. É um atributo de Deus, é uma característica de Deus. Deus é fiel, Deus é fidelidade, diz Deuteronômio 32, verso 4. Nele você não vai encontrar injustiça. Deus é justo, Deus é reto. Então, ainda que você tenha indagações, questionamentos, dúvidas, ainda que você carregue no seu histórico algumas decepções porque alguém foi infiel a você, eu quero te dizer que o Deus que nós servimos, o Deus de Abraão e de Isaac, que entregou o seu filho Jesus para morrer na cruz por nós, Ele é fidelidade. Ele é fiel. Pessoas podem te decepcionar. Você pode descobrir que o ser humano, é falho. Você pode se deparar em algum momento da sua vida, alguma situação onde você não esperava e você encontrou em um cenário onde a infidelidade te tocou profundamente. Você se decepcionou. Mas isso não deve mudar a sua essência. Porque alguém foi infiel. Isso não deve mudar o teu coração. Paulo está dizendo, ainda que o homem seja infiel, Deus é fiel, Ele permanece. Deuteronômio diz, Deus é fidelidade. Você pode procurar, e você não vai encontrar em Deus injustiça. Ele é justo, Ele é reto. E quando nós olhamos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos ali um Deus se comunicando com o homem, um Deus se apresentando ao homem, um Deus trabalhando a favor do homem, mesmo quando o homem caiu.
homem o decepcionou, mesmo quando o homem se desviou. Nós vemos o tempo todo na Bíblia Deus chamando o homem de volta, Deus permanecendo fiel, Deus indo ao encontro do homem, Deus querendo resgatar o homem, dar ao homem um coração novo, um coração íntegro, um coração justo e um coração também fiel. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3, diz assim: todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Quantas vezes, por causa da infidelidade humana, por causa dos erros das pessoas que amamos, nós desconfiamos do caráter de Deus? Eu não sei se você já viveu isso na pele. Quando eu digo na pele, é na alma, no sentimento, e sentiu no corpo. Talvez você foi abandonado pelo seu pai, você sabe o que é isso. Sua mãe não deu a você o cuidado que você merecia e você sabe o quanto isso te faltou, o quanto isso foi ruim. Talvez você viveu o que eu vivi no relacionamento conjugal, a infidelidade, e sabe a dor do que é ter um parceiro infiel. Mas eu quero te dizer algo hoje à noite. Deus, Ele permanece fiel. E Ele diz em sua palavra: todavia o Senhor é fiel e Ele vos confirmará e Ele vos guardará do maligno. O veneno da infidelidade não deve envenenar o teu coração. O veneno da injustiça vivida não deve tornar o teu coração injusto também. Porque nós temos um Deus, uma rocha inabalável, que nós podemos olhar para ela. Nós temos um Deus que diz para mim: você tem suas falhas, mas eu permaneço fiel. Olha para mim, eu posso te mudar, eu posso te restaurar. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Quando nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, nós vemos quedas dos homens, mas vemos Deus dando uma nova chance ao homem. Deus, por ser fiel e justo, íntegro, perfeito, dizendo: venha de novo. Vem segurar na minha mão de novo, porque eu posso transformar as suas debilidades. Eu posso fazer do seu coração infiel um coração fiel. A Bíblia nos diz em 1 João 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Então mesmo quando erramos, Ele diz: se você veio e confessa, você está se abrindo a um Deus que não te trata baseado no que você fez. Não é um amor humano limitado. É um amor ilimitado. Ele tem compaixão. Davi entendeu isso. No Salmo 51, quando ele desabafa, ele abre o coração, ele fala: um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Ele tinha pecado. Davi tinha adulterado. Davi tinha feito o que era mal aos olhos de Deus. Mas ele foi rasgando o coração diante de Deus. Ele foi derramando, ele foi confessando a sua infidelidade. Ele foi confessando a sua fragilidade. Ele foi se rendendo, como diz a canção que falamos hoje. Ele quebrou o vaso diante de Deus. Meu Deus, está aqui tudo que eu sou, a minha essência. Eu fui infiel ao Senhor. Ele diz no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. Eu vivi em pecado, Senhor. Eu fui infiel ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor o levanta. E a história de Davi dá continuidade lá em Atos. O Senhor diz: encontrei um homem que fará segundo o meu coração, fará toda a minha vontade. Um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele foi perfeito? Porque em todo momento Davi foi fiel? Porque Davi nunca errou? Não. Davi entendeu que existe um Deus fiel. Davi entendeu que ele podia se derramar diante desse Deus, porque a perfeição de Deus é suficiente para cobrir as imperfeições humanas. E ele fez isso. E ele encontrou graça. E João descreve isso. Ele fala: se você tem pecado, confesse. Ele é fiel, ele é justo para perdoar os pecados e para purificar de toda injustiça. Ele é fiel. Eu queria falar isso com vocês hoje à noite. Você tem pensado
Diante do cenário que você está vivendo, da situação que você tem passado, você tem parado para pensar, ainda que eu não compreenda agora o que se passa, ainda que eu não tenha as respostas que eu espero, ainda que o cenário não comprove tudo do jeito que eu queria, eu tenho um Deus que é fiel. Eu posso olhar para Ele, porque Ele me guardará do maligno, diz Paulo lá em 2 Tessalonicenses 3:3. Porque Ele estará comigo, Ele confirmará o propósito dEle na minha vida, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Isso é um atributo de Deus, vem dEle. E quando lemos a palavra de Deus com uma visão espiritual, nós vemos o tempo todo Deus derramando graça, justiça, sendo fiel para com o homem, mesmo quando o homem foi infiel. Mas e nós, hoje? A igreja do Senhor Jesus está aqui em... Qual é o ano que nós estamos? 2019. Como está o nosso coração hoje? Como está o nosso relacionamento com esse Deus fiel? Como está o meu coração diante dele? Nós verdadeiramente temos buscado ser fiel a esse Deus que permanece fiel, mesmo quando eu não sou fiel a Ele? Que permanece me amando e me esperando para que Ele possa me levantar, me restaurar e me ensinar a andar num caminho de fidelidade, de compromisso? Como está o nosso coração hoje diante de tantas situações que estamos vivendo, que estamos vendo, que estamos ouvindo na sociedade? Cada vez mais nós estamos nos deparando com situações inesperadas. Nós nunca imaginávamos que um filho era capaz de matar o próprio pai. Mas hoje isso está se tornando algo comum na sociedade em que vivemos. É verdade ou não é? Estamos vendo o ser humano sendo descaracterizado, ou melhor, desafeiçoado. Tratando pessoas como se fossem objetos e objetos como se fossem pessoas. Nós temos visto o coração do homem sendo corrompido gradativamente por causa dos valores da terra, porque tem abandonado os valores de Deus. E por causa disso o coração do homem caminha desesperadamente uma rota de infidelidade. Sai pisando uns nos outros para conquistar o que quer. Se tornam infiéis em prol dos seus próprios desejos, dos seus próprios caprichos. E olhando para esse texto hoje à noite, eu queria fazer algumas observações a respeito da fidelidade de Deus, mas também a respeito daquilo que Deus espera da igreja. O que Deus espera de nós, individualmente, mas também o que Deus espera de nós como congregação. O que Ele espera? Há 4 observações extremamente importantes. A primeira é, se já morremos com Ele, o apóstolo Paulo diz, também viveremos com Ele. Ele está fazendo uma observação extremamente séria. E antes ele fala, se. O se nos dá a entender uma condicional. Depende da minha decisão. Depende do meu comportamento. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Mas morrer para o quê? Se Deus entregou Jesus, seu Filho, na cruz, para me ressuscitar espiritualmente, para me dar vida, e a Bíblia diz em João 10:10, vida e vida em abundância. Que tipo de morte o apóstolo Paulo está falando? Morrer para o quê? Para viver com Ele eternamente. Morrer para o quê? Ele diz em Tiago, capítulo 4, verso 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Morrer para o quê? Morrer para as paixões carnais. Morrer para uma vida de infidelidade. Morrer para uma vida condicionada aos meus próprios caprichos, aos meus próprios desejos. Morrer para o mundo significa, agora eu vou
vou viver em novidade de vida. Eu vou viver para Cristo. A Bíblia diz em Gálatas 2, 19 e 20, porque eu, o apóstolo Paulo diz, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, a primeira observação que eu quero trazer para nós nessa noite é que tem uma condicional para vivermos uma vida de fidelidade a Deus, de compromisso a Deus. É impossível agradar a Deus sendo amigo do mundo. É impossível agradar a Deus vivendo pelos meu próprio prazer, ao meu bel prazer. É impossível agradar a Deus. Ele diz, infiéis, não compreendeis que a amizade, o compactuar com uma vida pecaminosa, com uma vida de infidelidade, com uma vida de mentira, é uma vida que desagrada a Deus? É uma vida de infidelidade a Deus? Ele é claro em dizer que a amizade do mundo é inimiga de Deus. E aquele que quer ter um relacionamento genuíno com Deus, como o apóstolo Paulo diz em Gálatas, tem que crucificar o seu eu. O eu. Eu quero, tem que ser do meu jeito, tem que ser na minha hora. E muitos de nós, queridos, têm alimentado muito mais os meus próprios desejos, muito mais as nossas próprias vontades, do que o que eu creio que Deus tem para mim. O que Deus tem falado para mim. Jesus fala assim, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Andar com Jesus é um compromisso, onde eu vou dando tchau para as coisas do mundo, abandonando as coisas do mundo, abandonando uma vida de infidelidade a Deus. Mas eu estou no mundo. E Jesus diz na oração sacerdotal, Pai, eu não peço que vos tire do mundo, mas que vos livre do mal. Que mundo é esse? Não é que você tem que viver habitolado, separado da sociedade. O que a palavra do Senhor nos ensina é que Cristo deve reinar em nós. Como o apóstolo Paulo diz aqui, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida agora, esse viver que agora tenho na carne, eu vou viver pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristianismo é morrer para a velha vida, é viver em novidade de vida, é viver com Cristo. E tem muitas pessoas que são adeptos à igreja, mas não são mortos ainda para o mundo, não estão mortos para o mundo, estão vivos. Não morreu para os desejos carnais, não disse não, basta, chega, eu quero que Cristo reine em mim, eu quero que a minha essência flua a vida do Espírito Santo, eu quero que da minha essência flua a santidade dele. É isso que o Senhor espera de nós. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, se morrermos com Ele vamos viver também. Mas servir Jesus significa morrer para o mundo, deixar as coisas do mundo. Vivo no mundo, mas vivo pela fé no Filho de Deus. Vivo no mundo com a missão que Deus me confiou, levar o seu amor ao mundo. Vivo no mundo, mas o mundo não me domina, mas eu tenho autoridade para influenciar esse mundo, por causa do Espírito Santo que está sobre mim, levando o amor de Jesus e pregando as boas novas do Evangelho. Eu estou no mundo para isso. Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Você tem falado isso para você mesmo? Eu sou de Cristo. Eu vivo para Jesus. Porque se você fizer isso, quando as pessoas te decepcionarem, você vai dar a volta por cima. Quando as pessoas fecharem a porta na sua cara e não corresponder na expectativa que você tinha,
você vai olhar para Jesus e falar: o homem pode ser infiel, mas o meu Deus permanece fiel. Ah, mas fulano caiu, mas o meu Deus permanece de pé. Ah, mas aconteceu isso, você sabe disso e disso, mas o meu Deus permanece fiel. E eu ando olhando para o autor e consumador da minha fé. Eu sigo ao meu Senhor. Por que muitas pessoas dizem: eu era evangélico, eu era crente? Deus nunca deixou de amá-los, mas é que o coração humano é falho. E quando tira os olhos de Deus e coloca os olhos em pessoas e espera das pessoas que elas correspondam à altura das suas expectativas, elas se decepcionam. Porque tirou os olhos de um Deus fiel e colocou os olhos em ser humano, em homens que são falhos e amados de Deus, mesmo sendo falhos. Pedro foi um discípulo de Jesus, andou com Jesus 3 anos e alguns meses. No momento mais crucial, mais importante na vida de Jesus, que era ir para a cruz, Pedro disse, nos últimos momentos, nas últimas horas: eu jamais te nego, Senhor. Eu jamais te abandono, Senhor. E Jesus falou: Pedro, Pedro, você vai me negar? Não, Senhor. Pedro. Porque Jesus conhece o coração humano. E a Bíblia conta que quando levavam Pedro, ou melhor, quando levavam Jesus a ser crucificado, as pessoas, os judeus, reconheceram que aquele era um dos que andavam com Jesus. E começou a questionar Pedro. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 3 vezes Pedro o negou. Pedro foi infiel. O negou de tal forma que ele se decepcionou consigo mesmo. Por que eu digo que Pedro se decepcionou consigo mesmo? Porque ele volta a pescar. E quando ele volta a pescar, Jesus ressuscita, mas Jesus se apresenta aos seus discípulos, mas Jesus vai de encontro a Pedro novamente. E Jesus resgata Pedro novamente, dizendo: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro naquela hora fica todo confuso, porque Pedro agora conhece a sua essência. Mas quando Pedro conhece ou reconhece a sua própria essência, ele está diante de um Deus que é fiel. Ele está diante de um Deus que o ama mesmo quando ele foi infiel. E Pedro, constrangido, na última pergunta, terceira que Jesus faz, ele fala: Senhor, eu não sei, só o Senhor sabe se eu te amo. Pedro entendeu que ele estava diante de um Deus fiel, que conhece a sua essência, conhece o seu coração e mesmo assim o ama. Nós temos um Deus que conhece as nossas debilidades, que te vê no dia mal, que escuta o sussurrar do teu coração, coisa que nem esposa escuta, nem marido escuta, nem pastor ouve. Deus te ouve, querido. Deus te ouve, minha irmã amada. E esse Deus é fiel. Você precisa depositar o teu coração nesse Deus e dizer: eu não vou viver para o mundo, mas eu vou viver para Cristo. E esse viver que eu vou viver agora, eu vou viver pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Porque viver o cristianismo é morrer para a velha vida. É não acumular mais rancores. É não carregar uma mochila pesada demais de mágoas, de ressentimento. É isso que gera corações infiéis. Quando nós conhecemos o amor de Deus, nós jogamos tudo isso aos pés do Senhor. Falamos: passei por tudo isso, Senhor, mas o Senhor permanece fiel. E eu não deixo de viver com o Senhor. Tu és o meu tesouro. Tu és a minha herança. Tu és a minha porção. Outra observação que o apóstolo Paulo diz é: se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Nosso Deus justo, nosso Deus fiel, espera que nós venhamos dizer não para a vida de prazer, para a vida carnal, uma vida de pecado. E que venhamos dizer sim, só se acabar, amém? Venhamos dizer sim para uma vida de compromisso e de fidelidade a Ele.
Mas outra observação que o apóstolo Paulo diz é: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Então hoje à noite você pode dizer: Senhor, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que agora eu vou viver na carne, eu vou viver pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou porque me amou. Mas eu preciso ir para casa hoje e viver uma vida de perseverança. Precisamos ter uma caminhada de perseverança. Viver com o Senhor é perseverar todos os dias em uma caminhada de fé. A Bíblia nos diz em Hebreus 12, verso 1 até ao 3, diz assim, verso 1 ao 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Sabe que a Bíblia está dizendo aqui em Hebreus 12, precisamos ser perseverantes. Por que ele diz aqui, para que você não desanime na vossa alma? Nós precisamos estar determinados. Ou seja, eu vou abandonando todo o peso do pecado, toda mentira, toda vida de engano. Vou deixando tudo isso. Morrendo para o mundo, morrendo para uma vida de mentira. E agora eu corro com perseverança a uma vida que o Senhor já traçou, uma carreira que Ele já traçou para mim. Eu tenho um chamado, eu tenho identidade no reino espiritual. Deus tem um propósito para a minha vida. E Ele diz em Romanos 12, verso 2, que a vontade dEle para mim e para você ela é boa, perfeita e agradável. Mas tem luta, tem dificuldade, mas eu persevero. Eu não desisto, porque eu tenho um Deus que é fiel. Eu tenho um Deus que não muda. Eu tenho um Deus que não desiste de mim. Então começamos a caminhar com perseverança, morrendo para o mundo, morrendo para uma vida de mentira. Cristianismo é viver uma caminhada de perseverança, uma caminhada de fé. E é isso que nós devemos fazer, para que o nosso coração seja moldado e trabalhado, para que o brilho da fidelidade, que é um atributo de Deus, que vem do caráter de Deus, comece a refletir em nós que seguimos a Jesus. A sua esposa pode olhar para você e dizer: eu tenho um marido fiel, eu posso confiar nele, eu não preciso ficar checando o celular dele toda hora. Eu confio no meu marido, porque ele teme a Deus, ele honra a Deus. Ele não precisa dos meus olhos vigiá-lo, porque Deus é o seu Senhor. Você tem uma esposa que você pode confiar, que você pode dizer: não, minha esposa é mulher de Deus, posso confiar nela. Como é que está sendo o teu coração? Como é que a palavra de Deus tem entrado no nosso coração? A palavra que é viva e eficaz. E a Bíblia diz que ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Ela nos leva a discernir a nós mesmos. Quando nós ouvimos essa palavra tem o poder de gerar vida dentro de nós. Mas se ouvirmos, não assimilarmos e não recebermos como vida para nós, nós a vomitamos. E nós nos tornamos indiferentes. Muito mais fácil sentar num banco da igreja e criticar e analisar o teor teológico de tal pregador, do que olhar para a simples e pura e verdadeira palavra de Deus e dizer: não importa os pontos traçados dessa pregação, o que importa é o que a Bíblia diz, e o que ela diz não muda, o que ela diz é tudo que eu preciso. É perigoso, gente, é perigoso o coração do homem. Jeremias diz: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Perigoso confiar no seu próprio coração. Precisamos confiar em Deus. Precisamos ser perseverantes diariamente.
Precisamos confrontar a nós mesmos. Olhar para nós mesmos. A própria psicologia tem ensinado isso hoje, glória a Deus. Isso é bom. Faça uma autoanálise. Faça uma observação acerca de você mesmo. Confronte a si mesmo. As pessoas fazem isso quando tem suas metas no dia a dia. Aprende o inglês porque tem que ganhar dinheiro. Porque quer emagrecer, adquire uma dieta e começa a fazer esforço físico e dói o corpo. E é cansativo, mas vai porque tem uma meta, tem um objetivo e quer alcançá-lo. Mas na nossa carreira cristã e na nossa caminhada com Deus, será que nós estamos recebendo a palavra de Deus e entendendo que andar com Ele é uma caminhada de perseverança? Que quando eu estou andando com Deus, eu estou andando contra a correnteza, e andar contra a correnteza é sentir o impulso, o empurrar do mundo dizendo para você, não é bem assim, não precisa disso, isso é ser radical demais, não é bem assim, é o que a palavra de Deus diz. Queridos, digo eu, não a Bíblia, é um conselho meu, guarde a Bíblia, tenha livros, Bíblia, papel. Porque há muitas Bíblias hoje que nós abaixamos no celular, nos nossos meios, né, de comunicação, seja o computador, seja o seu tablet, seja o seu iPad. Nós precisamos da Bíblia em casa, precisamos examinar as Escrituras. Porque é muito fácil mudar alguma coisa aqui e você não está, nem perceber que essa tradução não está mais alinhada. Porque o homem está em busca de respostas para viver deliberadamente a sua própria vontade. E não a vontade de Deus. Então eu preciso ler a Bíblia. Hoje nós falamos muito sobre isso lá no Reciclagem. Precisamos ler a Bíblia. Eu preciso dela todo dia para ser perseverante. Eu preciso me lembrar todo dia que Deus é fiel. Eu preciso todo dia confiar na justiça e na fidelidade de Deus. Precisamos disso diariamente. E aqui em Hebreus nós vemos ele dizendo, olha, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Olha para Jesus e considere tudo que Jesus viveu por amor a você. Seja Ele a sua inspiração. Seja Ele o seu Senhor. Olhe para Ele. Porque se você alimentar demais a sua alma, e colocar as suas expectativas em simplesmente pessoas, você vai se decepcionar. Mas se você olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, e colocar as suas expectativas nele, você vai ter força para suportar o dia mau, para não desmaiar diante das novas adversidades que virão. Talvez você está vivendo uma delas hoje, ou talvez não, sua vida está muito boa. Mas Jesus nos alertou dizendo, no mundo tereis aflições. Então a gente tem que estar preparado para sermos perseverantes. E a terceira e penúltima observação, ele diz assim, se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Cristianismo é viver uma vida onde eu estou morrendo dia a dia para o mundo, morrendo para as paixões carnais. Estou caminhando uma caminhada de perseverança e estou agora confessando, declarando quem é o meu Senhor. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Precisamos ter declaração de quem é o nosso Senhor. A morte e a vida está no poder da língua. E quem bem a utiliza, come o seu fruto. Confessar o Senhor. Sabemos que quando Paulo escreveu isso daqui, a igreja era perseguida. E era uma perseguição tão grande que eles corriam risco de vida. Se eles não negassem a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, eles corriam risco de vida. Mas eles estavam dispostos a morrer por amor a Jesus. Por não negar Jesus, não dizer Ele não é o Salvador, eu não creio nele como meu Senhor. Hoje nós não vivemos aquele nível de perseguição, amém? Aqui nos Estados Unidos,
Em outros países, nós sabemos que ainda existe esse nível de perseguição. Mas muitas vezes o negamos no nosso dia a dia. Pelas decisões que tomamos de permanecer vivendo na mentira. Nós estamos negando Jesus assim. Pelas decisões de vivermos em prol dos nossos próprios prazeres, estamos negando Jesus assim. Ele diz aqui, voltando nas observações, ele diz, se morremos com ele, tem resposta, com ele vamos viver eternamente. Amém? Mas temos que morrer, abandonar o mundo. A outra observação é, se perseverarmos, também com ele vamos viver num reino, e um reino eterno, um reino inabalável. Tem resposta do Senhor para nós. E ele diz aqui, se o negarmos, ele, por sua vez, porque vai chegar a hora do Senhor. E está escrito lá em Mateus 7, do 21 ao 23, por sua vez, ele vos negará. Mateus 7, 21 ao 23 diz assim, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, o cristianismo é morrer para o mundo. Cristianismo é uma caminhada de perseverança. Amém? E cristianismo é não negar Jesus. Ele é o meu único e suficiente Salvador. A minha confiança está nele. Ele é o meu Senhor, amém, irmão? Ele é tudo para mim. Nós precisamos cantar essas canções, mas vivê-las no dia a dia. Vivê-la no dia a dia. Eu quebro o meu vaso. Quebrar esse vaso é deixar que aquilo que é tão precioso para você seja derramado na presença de Deus. É dizer, Senhor, o Senhor é mais precioso para mim do que a resposta que eu espero agora. E eu coloco tudo que eu tenho, tudo que sou, tudo que desejo ter ou ser na tua presença, e eu decido servir ao Senhor. Eu decido honrar ao Senhor. Eu decido confessar que o Senhor é o meu Senhor, mesmo no dia mau. Tem muita gente que tem negado Jesus. Porque Jesus está dizendo aqui naquele dia, alguns vão falar, Senhor, como que eu neguei o Senhor? Nunca te neguei. Senhor, em teu nome eu fiz milagres, curei enfermos, expeli demônios. Onde estavam essas pessoas? Na igreja. O que essas pessoas usaram para viver essas coisas? A palavra, o nome de Jesus. E há poder no nome de Jesus. Há poder. O poder não está na pessoa, a pessoa é falha, mas há poder no nome de Jesus. Então essa classe de pessoas estavam no meio do povo de Deus e atuando no meio da igreja, expelindo demônios, curando enfermos, operando milagres. E Jesus diz na sua palavra que ele vai dizer nesse dia, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, eu não sei quem vocês são, vocês praticaram iniquidade. Vocês foram infiéis a mim. Vocês não caminharam em perseverança. Vocês não me confessaram. Não testemunharam que eu sou o seu Senhor no seu dia a dia. Você até usou o meu nome para fazer o que você queria fazer. Mas você não tinha uma aliança de fidelidade, de compromisso comigo. Então apartai-vos. Tem resposta de Deus. Para tudo Deus tem resposta. Gálatas 6,7 diz, de Deus não, aquilo que o homem semear, isso também se fará. E a última observação do texto é, se somos infiéis, e nessa hora que todos nós paramos, respiramos e pensamos, será que eu sou 100% fiel a Deus? Será que eu consigo perdoar ao invés de guardar o rancor?
dar de beber ao meu inimigo, dividir com aquele que me roubou, na verdade. O Senhor fala, se alguém te pegou, dá outra, dá túnica, dá outra capa. Dá. Será que eu sou fiel à palavra? Será que eu sou fiel ao que Deus me diz? E ele diz, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E nessa hora, quando paramos para fazer uma análise de nós mesmos, nós podemos respirar fundo e dizer, graças a Deus pela justiça de Cristo Jesus. Graças a Deus porque Ele assumiu a cruz no nosso lugar. Graças a Deus pelo sangue precioso de Jesus. Graças a Deus pelo Espírito Santo, porque por muitas vezes eu fui infiel ao Senhor. Porque muitas vezes nós tropeçamos, amamos o mundo, muitas vezes não perseveramos, muitas vezes o negamos. Mas Ele não mudou, mesmo quando nós mudamos. Ele não deixou a sua essência. Ele permanece íntegro, completo, justo, porque Ele é Deus. Ele é fiel. A Bíblia nos diz em Deuteronômio 7, capítulo 7, verso 9 até o 11, ele diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Cristianismo é uma caminhada de compromisso, de fidelidade. A Bíblia diz que quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Ele não muda. Mas nesse 4 si que nós ouvimos, nós vemos resposta no primeiro. É verdade ou não é? Se morrermos para o mundo com Ele, vamos viver. Não é verdade? Se perseverarmos com Ele, reinaremos. É ou não é? Se o negarmos, Ele nos negará. Mas se formos infiéis, Ele não vai ser infiel. Mas a justiça dele vai se cumprir. Porque Deus é fiel, mas Deus também é justo. E Ele vela para cumprir o que diz na sua palavra. E aí nós lemos Deuteronômio e nós vemos que Deus espera de nós uma resposta. Deus espera de nós um compromisso. Deus espera de nós uma aliança de fidelidade a Ele. E isso é cristianismo. Cristianismo é mais que religião. Cristianismo é mais que ser crente. A Bíblia diz que até os demônios creem que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e os demônios tremem. Eles creem também. Cristianismo não é ser crente. Cristianismo é andar junto com Jesus todo dia. Ele volta para casa comigo. Ele senta na mesa comigo. Ele anda no meu carro comigo. Ele está entre eu e aquela pessoa que eu estou tendo um diálogo. Ele está comigo quando os meus olhos decidem ver as coisas e se alimentar daquilo que viu. E os olhos são a janela da alma. Cristianismo é ter um compromisso com Ele. De forma que eu ando com Ele. Porque eu já morri para o mundo. Eu ando com Ele uma caminhada de perseverança. Ele é o meu tesouro, a minha herança, a minha porção. Eu não o nego, mesmo diante das adversidades. Ele é o meu bem maior. Eu decido ser fiel. Eu decido ter uma aliança de fidelidade. Cristianismo é isso.
É uma caminhada de compromisso e fidelidade a Deus. Mas a última observação, quando Paulo fala sobre isso, ele coloca essa condicional, esse se. E nós vemos em cada se que depende da nossa ação e o resultado vem da parte de Deus. Quando fala que o homem infiel, o homem pode ser infiel, na verdade, a resposta que ele dá é Deus permanece fiel. E a resposta que Deus dá para nós hoje à noite é: ainda que você foi infiel até aqui, ainda que a sua aliança comigo foi uma aliança falha, que foi quebrada por diversas vezes, eu fiz uma aliança com você na cruz. Eu morri, eu entreguei meu filho Jesus, junto com ele foi o meu coração manifesto. Eu amei vocês. Qual é a resposta que ele espera de nós hoje? Morrer para o mundo. Qual é a resposta que ele espera de nós hoje? Uma caminhada de perseverança. Qual é a resposta que ele espera de nós hoje? Uma caminhada de perseverança, mas uma caminhada de confissão. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu bem maior. Ele é o meu tesouro. Ele é a minha herança. Ele é a minha porção. A minha fé está nele. Deus é fiel. Deus é fiel. Não deixe que os erros dos homens ofusquem a sua visão de quem Deus é. Não deixe que as adversidades que você tem vivido hoje roube a sua percepção de quem Deus é. Não deixe ser engessado pelo sistema religião. Decida viver o cristianismo. Decida ser de Jesus. Decida entregar sua vida a Ele. Sabe por quê? Porque mesmo quando você foi infiel, Ele não desistiu de você. Ele permaneceu fiel. Ele permaneceu olhando para você. E Ele ainda te diz na sua palavra, se você confessar os seus pecados, eu sou fiel e justo para te perdoar e te purificar, te levantar de novo. Decide ser fiel a Deus. Amar o Senhor. É isso que Ele espera de nós. Olha o que Ele diz. Eu sou o Senhor teu Deus. É Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Ele preserva essa aliança. Essa aliança que nós fizemos com Ele por amor. Porque nós o amamos, nós nos apegamos a Ele por amor. Nós entendemos o Evangelho. Nós não estamos aqui mercadejando Ele. Você vem e dá e Deus te dá. Não, Ele deu tudo. E tudo que eu der ainda é nada considerado a tudo que Ele já me deu. Ele me deu Jesus. Ele me entregou o que Ele tinha de mais precioso. Ele já quebrou o vaso dele. E eu tenho dado para Ele o que eu tenho de mais precioso. Nesses 30 e poucos anos que eu ando com Jesus, eu já vi muitos se desviarem da fé porque se decepcionou. E principalmente aqui nesse país, nesses 16 anos, muita gente falando, eu era no Brasil. Eu vivi no Brasil assim. Mas algo aconteceu, foi desgastando o coração, foi roubando a visão correta de quem é Deus. E essas pessoas foram se afastando de Deus. Mas esse Deus fiel ainda espera. Deus ainda quer abrir os olhos daqueles que se decepcionaram. Deus ainda quer curar o coração abatido. Porque Deus é fiel. Não deixe as circunstâncias te roubar. Vamos nos colocar de pé?